Olá, meus irmãos, um ótimo dia, que o seu dia seja de paz, de prosperidade e que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. Irmãos, eu vou compartilhar uma palavra, eu gostaria que você comentasse. Pastor Lucinho, da Igreja Batista, ele estava dando uma palavra e ele disse que estava no restaurante com a sua família, com a sua esposa e filhos. E um homem entrou e disse: "Paz, pastor." E ele respondeu: "Paz, meu irmão." E o irmão gritou bem alto no meio do restaurante: "Comendo o dízimo da igreja." Ele ficou calado e não respondeu. Irmãos, a maioria dos pastores às vezes nem está esperando alguém falar isso desta forma, né? De uma forma tão desumana na frente de todo mundo, como se ele tivesse cometendo um crime. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas Jesus comia do dízimo, da oferta, porque tinha um grupo de mulheres influente, dentre elas Madalena, Susana, mulheres que tinham posse, que tinham dinheiro, e a palavra diz que elas sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Essas mulheres contribuíam e sustentava o ministério de Jesus, a vida de Jesus e os seus discípulos. Irmãos, eu estou dizendo para você que será que alguém chegaria e falava assim, né? "Paz, Jesus, está aí comendo a oferta das mulheres, ou o dízimo das mulheres?" O que o pastor Lucinho fez foi ficar calado. Mas eu quero colocar aqui para vocês, como pastor, presidente de uma igreja e pelos anos de experiência que eu tenho. Primeiro, pastor Lucinho tem 14 anos que ele não recebe salário da igreja. Ele abriu mão porque ele tem livro, ele tem outras coisas que dá a ele uma rentabilidade. Irmãos, eu fiquei 30 anos por conta da igreja e passei muita humilhação por estar por conta da igreja. Deixa eu fazer uma correção. Eu fiquei 2 anos vivendo por conta da igreja, 30 anos pastoreando. Eu sou comerciante, tenho meu trabalho, mas as pessoas sempre têm o pastor como ladrão. E eu queria dizer para você que é muito pesado você fazer esse julgamento, porque a maioria dos pastores, as igrejas não arrecada nem para pagar o aluguel. E eu sei do que eu estou falando porque eu conheço. Então, você pega por base uma igreja grande, famosa da internet, da mídia, e nivela todas as igrejas naquele nível. Você acha que aquela igreja lá no seu bairro, que está ali instalada no seu bairro, tem a riqueza daquela igreja grande? Claro que não, irmão. Claro que não. São igrejas que às vezes arrecadam para pagar aluguel, água, luz, elas não têm o suficiente para poder proporcionar o que as pessoas pensam que proporcionam. Não estou aqui para me justificar, mas estou aqui para dizer que nós precisamos valorizar os pastores. Eu tenho na minha igreja pastor Jefferson. Pastor Jefferson me ajuda muito, está em todos os cultos. Tudo que eu peço, ele me ajuda muito. E o pastor Jefferson trabalha 24 horas. Ele é um profissional de TI, ele tem contrato com a multinacional e ele trabalha 24 horas. Se o telefone tocar 2 horas da manhã, ele tem que atender a empresa e resolver os problemas que a empresa tiver na parte de informática, de internet. Então, tem dia que dá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pastor já está trabalhando. Ele está lá no sistema, resolvendo questões no sistema da empresa. Ele tem um contrato com a empresa. Tem dia que ele passou a noite trabalhando e ele vai para a igreja, participa do culto de manhã, ele toca, faz parte do louvor também, e ele volta no culto da noite. E além disso, ele ainda cuida do pai dele,
que teve a perna amputada. Trabalha muito. E além de trabalhar muito, ele está na igreja nos 2 horários. É um pastor que é bênção de Deus na minha vida. Pastora Vanessa faz visita, além de pastorear no culto, Manhã de Crescimento, ela é responsável por um culto na igreja, trabalha fora, tem o trabalho dela, a confecção. E além disso, me ajuda muito, mas muito mesmo. Meu Deus. E os diáconos, obreiros, nem se fala, todos eles. Irmãos, e eu, que sou pastor, fundador da igreja, presidente da igreja, também trabalho fora. Sou comerciante, saio do meu trabalho e vou para a igreja, estou em todos os trabalhos da igreja e, além dos trabalhos, fazendo visita. Ontem eu cheguei quase meia-noite de uma visita. Eu trabalho até 8 horas da noite no meu comércio. Irmãos, cuidado com julgamentos. Você não sabe o que a pessoa passa e recebeu esse rótulo de quem está tirando proveito de forma ilícita, não é bom. E Deus, que contempla todas as coisas, ele vê, porque o que o homem fez foi injusto, como se ele fosse uma pessoa que não fosse digna de sentar na mesa para comer, só porque ele é pastor. E o homem julgou que ele recebia salário, e nem salário ele recebia, porque ele tem os livros que ele vende, ele tem loja, ele tem a vida dele. Então, eu queria que você deixasse lá o seu comentário. Eu lamento muito quando eu vejo um membro da igreja não valorizar um pastor da igreja. Lamento muito, muito mesmo, quando alguém não valoriza um pastor. É triste, porque como pastor e presidente da igreja, eu entendo pelos meus anos de experiência que um pastor precisa ser, quando eu falo pastor, é obreiro, evangelista, é todo mundo, precisa ser cuidado. Eu falo pastor, eu falo líder, tem gente que trabalha na salinha de criança, que para mim é pastor também. Está lá cuidando das crianças, está lá pregando. Então eu tenho irmã Lúbia, pastora Vanusa, tem a irmã Exília, Cíntia, irmã Gisele. São pastores também, porque pastorei um grupo de crianças dentro da igreja. Cada líder da igreja precisa ser valorizado. E talvez você não consegue enxergar valor nesse trabalho, mas Deus, ele vê e ele recompensa. Vamos orar? Deixa a sua opinião. Eu gostaria de ouvir o que você pensa a respeito. Lê, né? Ouvir não. Lê lá nos comentários o que você pensa a respeito. Eu fiquei triste pelo que fizeram com o pastor Lucinho, porque eu também já passei por isso. Eu também já me rotularam de tanta coisa. E desses 30 anos meu de pastoreio, eu só recebi da igreja durante 2 anos, que eu vivi por conta da obra. Mas, durante todo o tempo, eu trabalho sempre fora. Mas eu acho que a igreja ela perde muito quando o pastor está trabalhando, porque o tempo dele fica reduzido e às vezes ele fica extremamente cansado. Porque uma jornada de trabalho seguida de visita, de tanta coisa que precisa fazer que você não tem ideia. Bora orar, pedir a Deus para abençoar seu dia. Espero que esta palavra de alguma forma sirva para alguma coisa na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar cada ouvinte, que o Senhor prospere, que o Senhor venha suprir suas necessidades. Abençoa, Senhor, o trabalho das mãos de cada um deles. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a amar a Tua obra, ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua obra, conforme o propósito que o Senhor tem. Coloca no nosso coração amor por alma, pelos perdidos. Faça-nos, ó Deus, a compreender
o plano de salvação que o Senhor tem para todos aqueles que creem. Tua palavra diz que o Senhor, o Deus, que o propósito do Senhor é que todos venham ao conhecimento da verdade e tenham a vida eterna. Ó Deus, o Senhor veio para nos resgatar, para nos livrar da morte eterna, para nos conduzir à vida. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude no trabalho missionário, nos ajude na pregação do Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou ficando por aqui. Um ótimo dia a todos. Deixa lá o seu comentário, por gentileza.